Fala, galerinha! Beleza, meu povo? Iniciando aqui uma experiência nova, uma experiência inédita aí no podcast do professor Jairzão, que é trazer o vídeo, pessoal, trazer as imagens para vocês também. Para quê? Para flexibilizar o acesso a informações pertinentes. Você quer ver as imagens? Acessa lá no YouTube o canal do Geopolitizando, que já está trazendo muita informação para vocês. Quer escutar apenas o áudio? Acessa lá as plataformas Spotify, Apple Podcasts, Deezer, entre outras, né? Que fica disponível lá o áudio do podcast. Então, né, para tornar mais acessível a informação pertinente. Sem mais delongas, qual foi o tema escolhido para essa semana, pessoal? Eu fiz uma votação, uma enquete no Instagram e ganhou um tema disparado, muito à frente do segundo lugar. O tema vencedor foi a questão dos protestos no Irã. É isso mesmo. Protestos no Irã. Galera, o Irã tá virado de cabeça para baixo. O Irã tá passando por uma das maiores ondas revolucionárias das últimas décadas do país. Então é mais do que importante entendermos, sabermos o que está acontecendo lá, para crescimento enquanto cidadão do mundo. Então vamos devagar, vamos entender um pouco esse contexto polêmico. Já adianto, extremamente polêmico. Irã. O Irã, pessoal, é um país do Oriente Médio. É um país predominantemente xiita dentro do Oriente Médio. Mais de 90% dos iranianos são xiitas, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. Dentro do islamismo existe principalmente, né, uma questão lá de muitos sunitas, uma minoria xiita. Os sunitas predominam, os xiitas são minoria, mas no Irã, há um amplo predomínio de população xiita, pessoal, tá? Eu não vou entrar agora, não é a proposta desse episódio entrar, né, nessa diferença sunita e xiita, estou apenas contextualizando aqui para as senhoras e para os senhores. O Irã é um país persa, né? O Irã, ele não é um país árabe, é um país persa, pessoal. A gente tem a mania, às vezes, né, de generalizar o Oriente Médio, né? Porque os árabes... Árabe, gente, é etnia. Árabe é etnia. Então, assim, não é porque a pessoa é muçulmana que ela necessariamente seja árabe. Entendem? Árabe é etnia. Existe uma infinidade de etnias lá no Oriente Médio. Os iranianos, em sua ampla maioria, são persas. É um país que tem muito petróleo, também acho que isso não é novidade para ninguém, é um país famoso no mundo do petróleo, é um país também que tem grandes reservas de gás natural, é um país que tem uma polêmica nuclear muito grande, né? Há décadas acusam o Irã de desenvolver armamento nuclear. Olha uma proposta aí para um novo episódio. Então eu tô só contextualizando para chegar na raiz do problema aí das últimas semanas. Uma jovem de 22 anos, pessoal, foi morta no Irã pelo que é conhecido lá como polícia da moralidade. Ela foi presa, ao que tudo indica, torturada e veio a falecer. Tudo indica fruto dessas agressões, porque ela estava usando o hijab, o véu islâmico, de maneira errada. Já saibam de antemão que o hijab, o véu, é diferente da burca, né? Se a gente viajasse agora pro Afeganistão, lá no Afeganistão o Talibã obriga as mulheres a usarem a burca. A burca é aquela roupa, né, normalmente de cores mais escuras, um azul mais escuro, um preto, que cobre toda a mulher, fica apenas, né, o olhinho assim, que você não, às vezes não consegue nem ver o olho, porque tem uma redinha. O hijab é diferente, o hijab é esse véu islâmico, cobre menos o corpo da mulher se comparado à burca. Mas no Irã, a utilização do hijab, do véu, é lei. É lei. E caso você não use, ou use de maneira errada, existe no Irã essa polícia da moralidade, que pode punir a mulher por esse ato
que corrompe essa lei de utilização dessa vestimenta. Professor, e não, peraí. O Irã, ele é um país radical? O Irã é, pessoal. O Irã, ele é considerado um país radical. Existe uma discussão muito grande para a gente tratar sobre esses temas, porque eu já escutei muitas vezes também pessoas me falando assim, mas Jair, é a cultura deles, é um caráter cultural. Não, eu sei que envolve uma questão cultural, histórica, mas quando envolve violência, quando envolve assassinato, quando envolve morte, eu acho necessário debater. Não se debate tanto a questão da pena de morte. Por que não poder debater, então, esse tipo de acontecimento que envolve violência, envolveu a morte de uma jovem de 22 anos? Então, o Irã, ele é considerado um país radical. Nem sempre ele foi radical. Existe um divisor de águas, que é legal vocês saberem. Professor, que divisor de águas é esse? 1979. Em 1979, o Irã, ele vive o que ficou conhecida como Revolução Islâmica do Irã. De uma forma fácil de traduzir, a partir desse momento, a religião assume o papel da constituição do país. O que normalmente é chamado de Sharia, lei islâmica. No Irã, isso ganha corpo, isso ganha poder a partir de 1979. Basicamente, a religião passa a ser a constituição, comandada pelo que é conhecido no Irã como ayatolás. Os ayatolás são líderes religiosos. O que primeiro tomou o poder após essa revolução de 79 foi um cara chamado Ayatollah Khomeini. E se observa no Irã, a partir de 79, uma escalada, desse conservadorismo, desse radicalismo. Eu não estou falando que ser conservador é a mesma coisa que ser radical, mas lá no Irã esse conservadorismo ele subiu de nível, ele subiu escadas, ele subiu patamares, para a gente observar situações radicais, como o assassinato dessa jovem. O Irã, por exemplo, várias vezes já foi acusado pela ONU por corromper os direitos humanos devido ao apedrejamento de mulheres em praça pública acusadas de adultério. Vocês sabiam disso? Por várias vezes a ONU já fez comunicados oficiais ao Irã sobre esse tipo de comportamento, apedrejamento de mulheres em praça pública acusadas de adultério. Isso é uma questão discutida há muitos anos. No caso dessa jovem, foi por utilizar o véu, por utilizar o hijab de maneira errada, de maneira inadequada. Então é interessante vocês saberem que, a partir de 1979, essa revolução islâmica do Irã, quando os ayatolás assumem o poder, o Irã vive essa escalada de radicalismo. Após a morte dessa jovem, o Irã, gente, entrou em erupção. Os iranianos, eles têm um acesso limitado a redes sociais, então eles têm um acesso, não é 100%, mas eles têm um certo acesso ao que acontece fora do Irã. Existe um controle estatal lá de mídia, mas ele não é 100%, então os iranianos, eles têm contato sim com o que acontece fora do país. E existe, todo esse movimento em pró do fim da violência contra as mulheres, da inserção de uma vez por todas das mulheres na questão trabalhista, na questão de fim de violência contra a mulher. Então, quando ocorreu esse caso de violência, o Irã entrou em erupção. Iniciaram-se no Irã revoltas, passeatas, protestando contra a violência que essa garota sentiu e sofreu. Mulheres no Irã queimando o hijab no meio da rua. Isso é histórico, cenas históricas no Irã, que chegaram, até as nossas redes sociais aqui no Ocidente. Mulheres na rua queimando seus hijabs, cortando seus cabelos. Escolas no Irã com jovens, com adolescentes iranianas fazendo a mesma coisa. Obviamente que a repressão foi muito grande. O governo iraniano já reprimiu de maneira brutal essas revoltas. De acordo com
Algumas fontes já passam de 200 mortes nessas revoltas. 200 pessoas já perderam a vida. Isso com certeza aconteceria. O governo do Irã não permitiria que essas revoltas escalassem. Então, ocorreu a repressão, mais de 200 pessoas já morreram. O Ayatollah, professor, então deixa eu ver se eu entendi direito. Tem um cara no Irã que é um líder religioso. O nome dele é Ayatollah hoje Khamenei. O de 79 morreu e esse assumiu no lugar e é vitalício o poder, tá? É vitalício, tá? Só deixa o poder quando morre. Aí se elege não pela população, não é uma democracia o Irã, mas entre os líderes religiosos ali se escolhe um novo Ayatollah. Então esse cara, ele tem o poder, pessoal, de aplicar essa Sharia, essa lei islâmica, a religião sendo a Constituição. Isso é muito interessante, isso é muito importante falar. Normalmente, quando se mistura religião e política, tende a dar problema. Tende a dar problema. E o problema não envolve a religião. O problema envolve pessoas de carne e osso que aproveitam esse poder para distorcer e radicalizar algumas coisas. Que é o que normalmente se observa. Se observa no Irã, se observa isso no Irã, se observa isso no Afeganistão com a política do Talibã. Não é o islamismo, mas sim pessoas que aproveitam esse poder de o islamismo ou a religião é a Constituição para distorcer, para fazer interpretações radicais de algumas características religiosas. Então vamos monitorando, vamos vendo o que vai acontecer. Qualquer novidade, qualquer alteração abrupta que aconteça ali, eu vou trazer para vocês. Mas a proposta é essa, trazer de maneira simples, tentar trazer de maneira didática algum acontecimento pertinente aí no planeta. Já extrapolei meu tempo, mas é que o assunto é interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha sido útil para vocês essas informações. Um abraço, juízo, se cuidem! Falou!